Hoje nós temos a alegria de termos aqui conosco Gerson Tavares, veio de Florianópolis, para conversar conosco sobre o tema É Tempo de Reflexão. Que a espiritualidade lhe envolva, tenhamos todos uma boa exposição. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, no final desse versículo, Jesus estabelece: quero que tenhais vida, e vida em abundância. Transcorrido todo esse tempo, apesar das extraordinárias conquistas de saberes, embora o desenvolvimento socioeconômico, cultural alcançou níveis sem precedentes, observamos que toda essa conquista tem sido linear e com um olhar imediatista. Quando Jesus estabeleceu, quero que tenhas vida e vida em abundância, a sua proposta, a sua perspectiva é diferente daquela que o desenvolvimento socioeconômico cultural produziu. Encontramos-nos hoje, na plenitude do século XXI, com as excelentes conquistas da ciência e da tecnologia. E a vida tem sido centrada, focada na sua dimensão exclusivamente corporal. Neste circuito, neste curto espaço de tempo entre o berço e o túmulo, todo investimento tem sido destinado à existência corporal. As conquistas, as mais excelentes da ciência, com as exceções importantes fora da academia, porque na academia ainda o olhar é biologicista, é organicista. A própria psicologia, que alcançou níveis excelentes de saberes, ainda na academia é de perspectiva organicista. Quando se fala em mente, tem-se estabelecido que mente é o resultado de toda a engrenagem cerebral, é o conjunto das operações cerebrais. Então, a mente é ainda um resultado das expressões orgânicas. De tal modo que ainda é um olhar linear e focado no organismo. De modo que nós observamos que hoje a vida, considerada no aspecto apenas biológico, abundou realmente de conteúdo, de saberes relacionados ao organismo. E abunda de coisas. Vivemos esses dias em que os especialistas já denominam como uma quarta revolução industrial, graças ao incremento da tecnologia. Participei recentemente de um evento em que tratou o mundo como um mundo 4.0, a era digital. E focaram, e como tem sido trabalhado nos ambientes da mídia, a denominada inteligência artificial. Desejam a casa inteligente, desejam que várias demandas da vida em sociedade sejam atendidas, providenciadas pela chamada inteligência artificial. Sonha-se com as viagens interplanetárias de perspectivas alvissareiras no que diz respeito às soluções ou às equações de algumas questões. Como começou o universo, a vida e especialmente se há vida em outros planetas. Enquanto se questiona se há vida em outros planetas, a vida na Terra
tem sido malbaratada sob vários aspectos. A vida na Terra tem sido desconsiderada de modo inclemente. Mas a questão é, pergunta a Agência Espacial Norte-Americana e todas as pessoas, há vida em Marte? Há vida em Júpiter? Há vida em outros planetas? É aqui na Terra. Há aqueles que pugnam pela legalização do aborto. Estes questionam, será se há vida em Vênus? Enquanto postulam que o aborto seja autorizado no cenário da nossa legislação. Enquanto se deseja descobrir as vidas fora do ambiente terráqueo, o indivíduo está às voltas com o desejo da prática de eutanásia. Tem sido frequentes os relatos, especialmente na Europa, da prática de eutanásia. Há desejo da pena de morte. Cada vez mais se discute a possibilidade de estabelecer na legislação pátria a pena de morte. A vida tem sido malbaratada de forma perturbadora. Mas a vida em outros planetas? Como é que é a constituição física do marciano? Como eles vivem? Como é o corpo deles? Enquanto aqui desejamos destruir os corpos, sob o argumento, no caso do aborto, de que a mulher é dona do seu corpo. Ela pode até dizer, de alguma forma, de modo muito limitado, de que é dona do seu corpo, mas não de outro corpo que está sendo gerado. Então vivemos esses dias de paradoxo, em que o indivíduo na Terra fala de inteligência artificial e ainda não desenvolveu a inteligência emocional. A inteligência emocional, descoberta pelo psicólogo de Harvard, Daniel Goleman, depois de consolidada, denominado QI, coeficiente de inteligência, ele percebeu que é possível também estabelecer coeficiente emocional. De modo que vivemos esses dias de incoerências e de paradoxos. E a vida tem sido malbaratada. As pessoas têm desejado abundar de coisas à sua vida. Vivemos nesses tempos da quarta revolução industrial, cada vez mais desejando ter coisas. Ter coisas. Como se a vida tivesse algum significado, tivesse sentido, a partir do acúmulo de coisas. E as pessoas vão conquistando, possuindo, e a vida vai se tornando um tédio. Nesse desejo de ter e mais ter, não há dinheiro que dê. Nem quem está suficientemente satisfeito com o seu salário. Por quê? Porque a ganância é muito grande. Não somente para ter, como para viver experiências de prazeres. Nunca se viajou tanto, cada vez para mais longe. E se deseja as viagens interplanetárias, quanto mais longe, melhor. E ainda não realizou a criatura humana a viagem interior para descobrir-se. O ser humano é o grande desconhecido dele mesmo, enquanto queremos conhecer Marte. E é ele o grande desconhecido no seu próprio cenário, na qual a sua vida se dinamiza. Então é necessário refletirmos sim. Enquanto isso, Jesus continua a nos dizer, quero que tenhais vida. E nós queremos fazer da nossa vida apenas um caleidoscópio, um mosaico de experiências prazenteiras. Quanto mais prazeres, melhor. Quanto mais curtir, melhor. Quanto mais ter, quanto mais consumir. Dirigindo, a rádio anunciou que iria tocar uma canção do grupo Queen. Mas sempre falava, antes de cada cantor, de cada canção, algumas curiosidades a respeito da banda, do cantor. E, nesse momento, era para falar de Freddie Mercury. E disse que Freddie Mercury
deixou uma mansão, só falando da mansão, sem falar os outros patrimônios. Deixou uma mansão com 28 quartos. E eu fiquei pensando, ai, para que tanto? E eu me recordei de um dos personagens do Beatles, que há muito tempo atrás, ele sendo entrevistado, ele falou que ganhou uma grande fortuna. E ele conheceu o mundo, viajou pelo mundo mais de uma vez. Então ele já conhecia o mundo, não tinha mais novidades. Viveu as experiências, consumiu as drogas que lhe estavam ao alcance. Nada era mais novidade para ele. Não havia um canto no mundo, nenhum tipo de prazer que lhe fosse novidade. Ele olhava para a sua mansão, o que eu vou fazer? Construir mais um quarto. O que fazer mais depois? Porque a vida vai ganhando um tédio. Um outro quarto, enquanto se drogava ali, porque a vida vai ficando muito entediosa. Mais um quarto, chegou a 32 quartos. Fred Mercury é nada para ele. A 32 quartos, eu ouvindo a entrevista, fiquei pensando, quanto desequilíbrio, precisava de uma terapia. São pessoas entediadas, infelizes, enquanto a sociedade aplaude, invejosa, colocando-os no pedestal, no pódio da vacuidade humana, como sendo os grandes triunfadores, os grandes vitoriosos de uma sociedade materialista, de uma sociedade hedonista. Enquanto a sua existência está abundada de coisas, há um vazio interior, há um vazio existencial. Quero que tenhas vida, propôs ele, e vida em abundância. E ele nos deixou um farto material para que a nossa vida conquistasse e desenvolvesse com conteúdo. Não há nada mais infeliz do que uma vida vazia, vazia de conteúdo, embora empanturrado de penduricalhos, de adornos, de coisas, e de experiências, de prazeres e de aventuras, mas de conteúdo psicológico, de sentido psicológico vazio. Não há nada pior. A gente percebe na grande algavaria da sociedade o quadro de pessoas com ausência de conteúdo, nas conversações. E eu me recordo de André Luiz, espírito, através do médium Francisco Cândido Xavier, diz que há pessoas que vivem num circuito fechado da mente. É quando a mente, as expressões da mente, o alcance da mente, é um circuito muito estreito. Uma circunferência muito curta, por falta de conteúdo, de saberes sobre os quais refletir, e de um pensamento que não voa, está muito restrito ao campo de ação de uma forma linear. As preocupações imediatistas, como diz Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, quando ela fala da rotina, por exemplo. As pessoas estão fechadas, robotizadas da sua rotina. Despertar pela manhã, realizar a higiene pessoal, o alimento, viver as experiências, o trabalho profissional. Vive uma e outra situação e dorme. Para no outro dia repetir. Ad eterno. Repetir, repetir. E porque ganha vida nesse ritmo, um tédio, o indivíduo quer fazer uma experiência, porque afirma-se no discurso materialista, linear, imediatista. A vida, ela tem que ser aproveitada ao máximo, porque afinal de contas a vida é uma só. Então tem que aproveitar ao máximo, tem que fazer loucuras, porque quem não vive as loucuras, quem não se expõe, não vive. Então o indivíduo se coloca em determinadas experiências extremas que não o felicita, não o equilibra, expõe e muitas vezes encontra com a própria morte biológica, nas aventuras radicais, extremas, ou apenas vive a experiência e pronto, agora precisa de outra, porque essa já deu. Agora eu preciso de outra. E fica trocando de experiência, de prazeres, de vivências impactantes, porque o importante é viver de forma intensa, mas tão ausente de conteúdo. Como diz o psicólogo Martin Seligman,
criador da psicologia positiva, ele fala no seu livro Felicidade Autêntica que é necessário tornar-se uma pessoa de significado, que a vida tenha significância. Para que nos tornemos pessoas de significado, é o conteúdo psicológico, é o conteúdo emocional, é o conteúdo de valores, é o conteúdo de saberes, é a abundância a que Jesus se refere. Quero que tenhas vida. Precisamos, sim, trabalhar a reflexão nesses dias tão desafiadores, nesse mundo 4.0, nesse mundo de tanta tecnologia, em que as pessoas estão tão conectadas e tão solitárias, tão conectadas e tão distantes. Quando se conhece várias questões, vários temas da vida planetária, num toque, e se desconhece tanto, se ignora tanto. Então, é necessário refletirmos sim, e o Espiritismo tem muito a colaborar conosco. Não é por outra razão que Jesus enviou a doutrina espírita para nos acompanhar nesse roteiro tão importante e impactante desses dias de transição, desses dias de grande incremento científico-tecnológico, nesses dias em que chegamos ao ponto máximo, ao ponto extremo das grandes dificuldades humanas. Nunca se falou tanto, se organizou eventos para trabalhar o tema ansiedade e depressão, solidão e outras patologias, outros transtornos. Nunca ouvi tantas reclamações de pessoas que não dormem. Nunca ouvi tantas reclamações de pessoas que precisam de medicamento para dormir. Nunca percebi tantas pessoas que, quando se pergunta, tudo bem, está tudo bem, medicado, mas estou bem. Estou medicalizado. É a medicalização da saúde. Quando o indivíduo toma algo para dormir e toma outro para ficar de pé. Por quê? Porque é necessário. Porque afirmam alguns, nessa correria de todo dia. Percebo, já disse outra vez aqui, nunca se falou tanto na palavra correria como hoje. Por quê? Porque as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão estressadas. Como diziam alguns, eu peguei estresse, como se estresse pegasse. Então, nós vivemos esses dias em que nunca se tratou tanto, nas TVs, nas programações, em livros, seminários, encontros, a respeito da ansiedade, da depressão. E isso é muito bom, que se trabalha para se examinar, se discutir, a fim de se adotar uma filosofia de comportamento que produza saúde, bem-estar. Porque as pessoas sem conteúdo se encaminham para a enfermidade de natureza mental e de natureza física. A mente, para nós espíritas, para o espiritismo, a mente é o do espírito. Não é uma produção do cérebro. A mente é independente do cérebro. Por isso é tão desafiador. A mente é independente do cérebro. A mente sobrevive ao cérebro, porque a mente é do espírito. A mente é o próprio espírito que se expressa. Os espíritos desencarnados atuam através da dinâmica mental. Quando encarnados, a mente, que é o espírito, se utiliza do cérebro para então se dinamizar na vida corporal. O cérebro é instrumento da mente. Por isso é necessário trabalhar a mente, porque a saúde do cérebro é consequência, é efeito. Razão pela qual é necessário estudarmos, sim, a mente, mas não como as definições que têm sido dadas na academia. Se formos perguntar a um psiquiatra, a um psicólogo de orientação biologicista, vai dizer que a mente ela é o resultado, é o conjunto das expressões cerebrais, da dinâmica cerebral, alguma construção conceitual de definição
mas relacionada ao cérebro. E para nós espíritas, o espírito, ele utiliza-se do cérebro para a sua jornada corporal. Quando há desencarnação, o cérebro deixa de ter vida, porque quem o usava, quem o dinamizava, saiu e continua vivo e continua com a dinâmica mental. Continua um ser pensante, um ser inteligente e segue a jornada da vida. Porque o cérebro é diferente da mente. A mente é distinta do cérebro. É muito importante sabermos disso para que nós trabalhemos a nossa casa mental, porque ela é responsável por utilizar-se do cérebro. E cuidarmos do cérebro, porque ele é o equipamento, o instrumento do qual o espírito que somos, através da mente, nos valemos, utilizamos para a dinâmica de todo o corpo e a nossa dinâmica da vida em sociedade. Cuidemos da casa mental. Prestemos muita atenção nas nossas crenças. Todos nós carregamos crenças, todos nós. Trazemos já crenças de outras reencarnações, que muitas são mantidas nesta reencarnação e são potencializadas nesta reencarnação, ou a adição ao aditivo de outras crenças. A crença é aquilo que nos define intimamente, de modo inconsciente. Quantos de nós têm uma crença, por exemplo, eu não mereço ser feliz? É uma crença. É uma crença muitas vezes construída de outras encarnações, por causa dos nossos delitos morais, do mal que fizemos, e que a consciência culpada produz a crença. Por causa da culpa, eu não mereço ser feliz. Outras crenças são construídas na dinâmica da vida na Terra. Quando em casa ou na escola, a criança, cuidemos muito da criança. A criança, ela desenvolve crenças com muita facilidade, que nós incutimos nela. É muito perigoso quando nós estabelecemos para a criança algum conceito depreciativo. Você não sabe nada mesmo, porque ela pode assumir. Como diz a psicologia e na educação, fala-se da profecia autorrealizadora, ou a profecia autorrealizável. É quando aquilo que eu digo para a criança ou para uma pessoa, ela assimila aquilo como a sua crença. E ela vai viver de tal modo que aquilo se torne uma profecia que ela cuidará por realizar. Por isso, profecia autorrealizadora. Você não sabe nada mesmo. Assume como uma crença. E todo seu comportamento será para comprovar e demonstrar que ela estava certa. Eu não sirvo para nada mesmo. Então, há várias crenças que podemos trazer de forma infeliz. E é necessário, então, o autoconhecimento. Por isso, de novo, o autoconhecimento. Sempre trazido à baila nos nossos estudos, nas nossas reflexões em torno da vida e do progresso. Porque o autoconhecimento produz a autodescoberta, o autoencontro. É quando a gente descobre as crenças. As terapias psicológicas, hoje as escolas já falam que as terapias, elas são um processo de autoconhecimento. Porque é quando o indivíduo se encontra e se descobre, então perceber as crenças, os pensamentos automáticos. Quais são os nossos pensamentos automáticos? Nem sempre nos damos conta dos pensamentos automáticos. As coisas acontecem e tinha que ser comigo, porque é sempre comigo. Sempre acontece assim comigo. Havia no ambiente social, eu fazia um sorteio. Um sorteio, uma conhecida assim. Eu não vou ganhar nada. Porque eu nunca ganhei nada mesmo. Eu nunca ganhei nada. Como no ambiente de trabalho, uma estagiária vendendo rifa para adquirir dinheiro para a sua formatura. Então, era uma rifa de não sei o que, não me recordo. As pessoas foram comprando para ajudar e uma colega assim, eu nunca ganhei nem um alfinete na minha vida. Eu lhe disse, sim, é uma questão de que a matemática,
A matemática apresenta muito bem os cálculos das possibilidades dentro do universo. Então, não é uma questão de destino, não é uma coisa de determinismo. Acontece, é natural, faz parte. Agora, se você assimila isso como uma crença, então, isso não é bom, porque você vai transferir para outros setores da vida. Então, retire isso, reformule o conceito, reformule. Comece a pensar assim: eu nunca ganhei um alfinete, mas quem sabe eu ganho um prego, eu ganho uma pulseira, qualquer coisa. Ou seja, não assimile, liberte-se. Eu lhe disse, liberte-se. Eu disse para ela, mas eu também quase não compro rifa. Eu compro quando me oferece assim. Eu não jogo na Mega Sena, não tem como ganhar. Eu não jogo, não faço jogos de azar e não tem como ganhar. Mas eu podia jogar a vida inteira e não ganhar, porque a matemática vai dizer quais são as probabilidades. Não quer dizer que eu esteja predestinado para ser o azarento da vida, de modo algum. Então, retire essa crença, disse para ela, retire. Era mais ou menos antes de mês de agosto. O mês de agosto tem o Dia dos Pais, então o shopping em Florianópolis, um deles pelo menos fez aquelas promoções. A partir de certo valor de aquisição, você ganha cupom para concorrer a uma caminhonete, uma daquelas caminhonetonas gigantes que as pessoas sonham com elas. E então, ela fez compras para o Dia dos Pais, para o seu esposo, para que os filhos dessem, comprou para o pai dela. Então, arrumou alguns cupons, porque as mulheres quase não gostam de comprar. Então, ela deve ter feito um acervo de cupons. E, de repente, no jornal de segunda-feira, sai a notícia, na foto dela, com a caminhonete. Eu disse, olha no que se transformou o clipes dela. Muito bem. Daí, de tarde, no ambiente de trabalho, eu fui até a cela dela e disse assim, olha no que se transformou teu clipes. Ela, depois eu pensei na nossa conversa. Me lembrei na hora, quando me ligaram. Então, veja só, eu disse, percebe? Como nós não estamos determinados ao azar, porque não existe sorte e azares, são experiências, necessidades evolutivas, experiências importantes, muitas delas programadas, dentro da minha perspectiva de planejamento evolutivo. Então, cuidado com as nossas crenças, com os pensamentos automáticos. É sempre comigo. Nada dá certo comigo. Dá com todo mundo. Não dá nunca comigo. Sabia que isso ia acontecer. Eu sabia porque eu estava aqui. Ou então, esses pensamentos automáticos, tem outros pensamentos automáticos muito infelizes, quando é na avaliação do outro, da outra pessoa, é quando movimenta em nós uma reação de revolta, uma reação de raiva, uma reação de mágoa, de ressentimento. Cuidemos com os pensamentos automáticos, disciplinemos, muita atenção à atividade mental. O pensamento é um dos produtos da atividade mental. Por essa razão, Jesus disse, vigiai e orai. Vigiai. Essa autoobservação, esta autoanálise, desde a nascente dos pensamentos, para sabermos fazer as substituições do conteúdo do pensamento, da direção do pensamento, desde a nascente. É uma ideação pessimista, façamos a substituição para o pensamento otimista. Porque há muitos pensamentos automáticos pessimistas. Façamos a substituição. Por um pensamento otimista, um olhar positivo, embora circunstâncias difíceis, um olhar positivo, para que o indivíduo, então, saia desta psicodinâmica de baixo padrão, mental, fluídico, energético, moral. Então, vigiai, cuidemos da atividade mental. É na atividade mental que nós também vivemos as emoções e sentimentos. Muita vigilância às emoções e sentimentos. Como elas são construídas, a direção e intensidade que damos a elas. Muito cuidado. Porque isso nos torna autores do mal, bem como nos torna também
artífices da nossa própria saúde e doença. Binômio saúde e doença depende muito da atividade mental. Hoje já temos, além da já considerada e já consolidada tese da psicossomática, temos a psiconeuroimunologia, psiconeuroendocrinoimunologia, que fala dessa dinâmica da mente atuando no sistema nervoso central, a dinâmica do cérebro e a relação com o sistema imunológico e com o sistema endócrino. Cuidemos da atividade mental. Cuidemos do seu conteúdo, da sua intensidade, da sua qualidade. Há muitas pessoas que vivem de tal forma que a problemática orgânica e mental de saúde que se perde para a doença é uma questão de tempo. Por causa da continuidade do baixo padrão mental, de raivas, de revoltas, de desespero, de mau humor, de pessimismo. Então, essa postura proativa, dinâmica, com alegria de viver, e com esse olhar positivo, otimista diante das circunstâncias, por mais difíceis, por mais impactantes, por mais desafiadoras, esse olhar sábio e tranquilo de observar que são experiências. Nada é para me destruir, nada é para me vitimar, mas é para eu amadurecer. Aproveitar a experiência para amadurecer, e não para sucumbir, e nem para transferir a outrem as responsabilidades. É a experiência que eu estou vivendo. A mim me chegou. Se observarmos pela autoanálise que nós buscamos aquele tipo de vivência e o que está nos acontecendo é apenas o resultado do nosso comportamento, então nós vamos constatar que somos responsáveis. E quando nós não somos responsáveis por isso se suceder, chegou como que gratuitamente, é porque a causa está em outra reencarnação, ou é uma experiência necessária para o meu amadurecimento. Porque as experiências difíceis, aquilo que chamamos de sofrimento, aquilo que chamamos de desafios, aquilo que denominamos de aflições, de problemas, dificuldades, ou elas são resultado do nosso modus operandi, modus vivendi, de outra reencarnação, desta reencarnação, ou quando no tempo fatores causais, comportamento de ontem ou de hoje, são experiências para nos estimular ao progresso. Porque nós vivemos um momento evolutivo que nós estamos precisando nos recompor em relação a ontem, a um ontem próximo, a um ontem distante. Ao mesmo tempo, precisamos de estímulos desafiadores para o porvir. Então, precisamos de experiências de resgate, de reparações e de vivências que nos impulsionem para adiante. Esse é o nosso momento evolutivo. Não há como fugir. É o nosso momento evolutivo. Quando alcançarmos a plenitude intelecto-moral, não precisaremos mais de resgates. E os estímulos para adiante, eles fluem pela própria psicodinâmica. Não preciso ver algo nos impactar, nos desafiar. Assim como o aluno que já está habituado e animado, consciente da importância do estudo, o estudo não tem para ele mais nenhum tipo de fardo. É um prazer. É um prazer. É um prazer estudar, é um prazer ler, é um prazer os desafios para as demandas do estudo. É um prazer. Mas até que isso se torne deste nível, quantos estudos é um fardo? É uma dificuldade. Então nós somos esses alunos que nos encontramos ainda, aqueles que não se encontram emocionalmente, mentalmente habituados e já entregues à alegria da vivência de progresso, encontram na existência desafiadora um problema, um grande fardo. É muito difícil viver. A vida é muito difícil. Aqueles que já se deram conta e já têm o prazer da vida, a alegria de viver,
nesse nível evolutivo no qual nos encontramos, aceita as experiências porque sabe do resultado para adiante, para o futuro, a partir dos resgates, das reparações, bem como através das vivências que desafiam e nos fazem crescer. Por essa razão, a paciência. Precisamos muito da paciência. É necessário construirmos a paz de espírito. A paciência é o resultado natural da paz de espírito. A paz de espírito, esse recurso interno, produz o comportamento paciente, resiliente, sereno, tranquilo. Então, a paz de espírito é uma dinâmica mental. Trabalhamos a mente em favor da paz de espírito. E essa paz se conquista, se desenvolve a partir da reflexão. Cuidemos da reflexão. Muitos de nós não têm refletido, têm ruminado. Muitos têm ruminado problemas, dificuldades, preocupações. Quando deve autorizar o corpo ao relaxamento para dormir, fica ruminando. Problemas, dificuldades, as questões do dia seguinte. Então é necessário construirmos a paz de espírito. E a reflexão é o meio pelo qual. Como diz Joana de Ângeles, o autoconhecimento, o despertar do espírito, a condição sine qua non é a reflexão. A reflexão é essa condição sine qua non. A paz de espírito é o resultado da reflexão, que nos conduz ao cumprimento dos deveres, porque não há quem possa ter paz interior sem cumprir com os deveres. É quando a reflexão nos conduz à certeza e conclusão, é necessário cumprir os deveres. É necessário respeitar o próximo. Respeitar o próximo de forma incondicional. É necessário romper com os estigmas, porque sobre os estigmas é que se edificam as discriminações e preconceito. Numa sociedade que tanto discrimina e preconceitua, nós seremos aqueles que desconstroem os estigmas para desarticular preconceitos de discriminação de qualquer tipo, para que a paz de espírito seja a nossa realidade. A paz de espírito a partir da reflexão que se conclui pelo bem no movimento altruístico, que substitui o egoísmo, porque não há como ter paz, ser pacífico de forma egóica. É necessário desconstruir o egoísmo, substituindo pelo altruísmo, que nos conduz ao comportamento fraterno e solidário. Paz de espírito. Esta é a grande conquista a que devemos empreender. Nesses dias em que se deseja ter tantas coisas, a paz de espírito deve ser nosso mais importante objetivo de vida. Paz de espírito, que resultará no comportamento sereno, pacífico, pacificador, no comportamento paciente e resiliente e na nossa saúde integral. Paz de espírito é o grande tesouro a ser perseguido. E não vamos encontrar em lugar nenhum. A paz de espírito é um recurso interno. O reino de Deus está dentro de vós. É um recurso interno à espera de ser desenvolvido. Atividade mental. Atividade mental, reflexão, para que os conteúdos que já temos do Evangelho e os saberes espíritas nos ajudem a construir paz de espírito. Trabalhemos pela paz de espírito. Confiemos em Deus e nas suas leis. Uma amiga espírita, mandou-me pelo celular mensagem: Gerson, acho que Deus se esqueceu de mim. E eu pensei, o que dizer para o espírita quando ele diz que Deus se esqueceu dele? Deus se esqueceu de mim de modo algum. Nós é que temos nos afastado de Deus. Temos afastado de Deus porque estamos muito conectados com as coisas da matéria, as quinquilharias, os penduricalhos. Estamos muito perto do Natal. E, refletindo a respeito desta data, recordo-me de Jesus,
Ele podia ter escolhido como seu pai um rei, um príncipe, um mercador próspero. Ele elegeu um carpinteiro muito modesto. Como mãe, a esposa de um rei, uma rainha, ou uma mulher de destaque na sociedade. Embora a mulher fosse desconsiderada na época, como hoje ainda em certa maneira, mas podia ser a esposa de um mercador próspero. Mas ele elegeu uma jovem anônima para nascer na terra, para manifestar-se no corpo. Podia ter escolhido um palácio, uma mansão. Ele preferiu uma estrebaria. Como berço, ele podia ter escolhido um berço de ouro, mas ele decidiu por uma escudela, onde se depositavam os alimentos dos animais, que ficou na história como a manjedoura. Percebam a forma como ele chegou na terra. Reflitamos a respeito. Ele chega trazendo a primeira mensagem retumbante, na forma de exemplo. Ele trouxe a mensagem da simplicidade. A simplicidade que nós perdemos. Perdemos a simplicidade. Estamos à cata de luxo, de excessos, de extravagâncias, de supérfluo. Desejamos muitas coisas, porque é impossível ser feliz com tão pouco. É preciso muito. E ele nos chega falando de simplicidade. Voltemos ao espírito autêntico de Natal. Voltemos, resgatemos em nós a natural simplicidade, a simplicidade da qual nos afastamos. Desse desenvolvimento sociológico, desse desenvolvimento econômico, cultural, da tecnologia, perdemos a simplicidade. Trabalhemos a simplicidade em nós. Façamos exercícios, treinamentos, práticas para conquistar ou reconquistar a simplicidade. Não precisamos de tantas coisas assim. Não precisamos de tantas coisas, de poderes. Não precisamos de tantos penduricalhos, de tantos adornos. Precisamos de roupas, mas não é necessário que ela seja luxuosa, que ela seja refinada, requintada. Uma roupa adequada, sim. Limpa, sim. Mas ética, mas não é necessário luxo. O automóvel, ele atende às nossas necessidades da sociedade contemporânea. Mas não é necessário que seja aquele luxuoso, aquele último tipo, aquele importado. Não é necessário. Na garagem onde deixo o automóvel, em Florianópolis, um senhor, ele tem um carro que eu não sei exatamente qual é, mas eu sei que é algo top, importado. Só que ele não anda, ele anda com outro no dinâmica do dia a dia, e aquele mantém guardado. Ele anda só os domingos, por 1 hora mais ou menos, só os domingos, para manter funcionando o motor, para poder deixar o motor ainda vivo. Mas quase sempre quando a gente entra lá na garagem, está ele alisando. Então, uma vez eu entrei com meu filho e disse, está vendo aquele senhor, ele está namorando. Está namorando. Ele riu, ele está namorando o carro. A joia dele. Então, é um senhor, a idade vai ganhando, as cabeleiras embranquecendo, o corpo se fragilizando, mas aquela paixão por aquele automóvel. Chegará o momento em que ele vai ter que se despedir da grande namorada, porque ele partirá e sem o carro luxuoso. Como disse Joana de Ângeles, porque o médium e orador Divaldo Franco, ele disse que estava, se não me engano, nos Estados Unidos, uma matéria de jornal dizia que uma milionária excêntrica, pouco antes de morrer, ela fez um pedido para a família. E a vontade de morto ninguém desatende. Ela pediu que o seu carro, à época, o carro luxuoso que se falava muito, é o Rolls Royce,
E ela pediu que o seu corpo fosse preparado e colocado dentro de um carro luxuoso, e o túmulo também adrede planejado, conforme as suas orientações, para que o carro fosse colocado no túmulo com o seu corpo. A família fez exatamente isso, e foi revelado as cifras em dólares e tal. E Divaldo dizendo que leu e pensou, meu Deus, mas que coisa. E o espírito Joana de Ângeles disse, meu filho, ela conseguiu que seu corpo fosse enterrado no carro luxuoso, mas do lado de cá está a pé pedindo carona. Então, cuidemos muito da nossa relação com as coisas. Quantas coisas são importantes, necessárias no nosso trânsito corporal, mas que elas sejam funcionais para atender necessidade. Sem medo de perder, sem medo que furtem, sem esse desespero, serenidade, para ter as coisas, sendo as coisas simples e funcionais, para atender necessidades, mas com equilíbrio, para que quando chegar o momento da morte, nós possamos desencarnar com serenidade, com tranquilidade, sem os resultados infelizes do apego, porque os espíritos que desencarnam sem desapegar-se, mantêm-se mentalmente, cuidemos da atividade mental, mentalmente vinculados à matéria e aos pertences, às coisas da matéria, vivem mentalmente como se estivessem encarnados. É por isso que nós vamos ver os relatos da espiritualidade ainda infeliz, porque a mente voltada para a matéria, a barba cresce, sentem frio, sentem fome. Se teve algum acidente, continua sentindo as dores. Se é uma parada cardíaca, as dores prosseguem. Se encontrou-se em meio às ferragens de automóvel, continua se sentindo como se lá estivesse. Se é um câncer, continua com os resultados infelizes das suas dores, porque a mente apegada ao corpo e à matéria mantém a dinâmica como se encarnado tivesse. Como diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, morrer é muito simples. É muito simples. Desencarnar é mais difícil, é mais complexo. Libertar-se ainda é mais complexo. Porque a libertação é o espírito desencarnado pleno de espiritualidade. Então, a morte é um fenômeno do decesso carnal. Quando há anóxia cerebral, quando há parada cardíaca, a morte do tronco encefálico, então há a morte do corpo. O espírito então desencarna. É outra fase. A libertação é a mais difícil, porque é necessário que o espírito, a atividade mental, moral, íntima, não tenha mais nenhuma identificação com a matéria. E isso começa no corpo. É o que Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, tem numa página muito boa, muito bela, que diz, título, Treinamento para a Morte. Joana de Ângeles, numa obra recente, ela adota uma mensagem, só que tem por título Treinamento para a Desencarnação. Esse treinamento para a desencarnação, enquanto estamos no corpo, começar a treinar depois da morte já é tarde. Tem que ser agora. Atividade mental e comportamental, hábitos, a educação, a rotina, nosso jeito de ver, de viver, de pensar, de sentir, de se relacionar, de agir. O treinamento para a desencarnação. Para quando chegar a hora, possamos estar tranquilos. Não é fazer apologia da morte, de modo algum. É fazermos o destaque de vida. Quero que tenhais vida, e vida em abundância, de conteúdo moral, de conteúdo de saberes, de conteúdo e significado psicológico. Eis a abundância que Jesus se referiu, e que o Espiritismo nos propõe a todos nós, para que tenhamos uma vida abundante. A começar pela aceitação da vida, a alegria de viver. Cuidemos da nossa psicodinâmica, que deve se movimentar com a alegria de viver, apesar das circunstâncias, embora o contexto
alegria de viver, paz de espírito, esse nosso tesouro, a nossa riqueza que devemos perseguir, paz de espírito. E sigamos adiante para construir um futuro com a segurança de saúde integral, de paz de espírito, de felicidade possível. Assim, sigamos adiante manifestando nossa gratidão a Deus por estarmos aqui. A gratidão a Deus pela vida, a Jesus pelo seu Evangelho, a Jesus porque até hoje, em espírito e verdade, em espírito e vida, Ele permanece conosco. Nossa gratidão a Allan Kardec pelo legado da codificação espírita, que ilumina nossa inteligência e pacifica o coração. Nossa gratidão a esta abençoada casa, que sempre nos recebe com amizade. A cada uma das senhoras, a cada um dos senhores e jovens presentes, nossa gratidão pela atenção educada, a presença paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Muito obrigado.